solicito que seja exibido um vídeo com o depoimento do jornalista Marcelo Canelas, e que vídeo esse que tem pertinência com a temática do painel seguinte, que é experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar os participantes do seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho e dizer que eu me sinto muito honrado como jornalista, contribuindo com a reflexão de vocês. Ao longo de 25 anos de carreira, 22 dos quais na TV Globo, sempre trabalhando com temas ligados aos direitos sociais e aos direitos humanos, eu posso garantir que a minha experiência pessoal mostra que essa questão do trabalho infantil está muito ligada à maneira como a sociedade se acostumou a achar que o trabalho infantil é normal. Há uma espécie de embotamento das emoções e uma maneira de lamentar cinicamente o trabalho infantil sem que se faça nada. A gente olha para o lado e vê as pessoas se acostumando com uma situação inaceitável. Aceitar o inaceitável, na minha concepção e na minha experiência como jornalista, está no centro dessa discussão. E aí o papel do jornalista em situações como essa é muito claro. Eu acredito firmemente que você não consegue separar o cidadão do jornalista. O que move o trabalho do jornalista que trabalha com esses temas? É aquilo que lhe causa incômodo como cidadão. Aquilo que eu acho que é injusto como cidadão, eu tenho que achar injusto como jornalista. E aí não importa onde a gente esteja, no Brasil ou no exterior. Eu fui escalado para fazer uma reportagem sobre a subida internacional dos preços dos alimentos nos países pobres da América Central. Fui para lá fazer essa reportagem e, de repente, me deparei com uma situação de crianças trabalhando. E aí, o enfoque mudou imediatamente e eu acho que esse é o papel do jornalista. Quer dizer, você não pode se acostumar com uma situação como essa e se acostumar com o inaceitável. E aí, acabamos fazendo esse trabalho aqui que eu quero mostrar para vocês. No interior da Nicarágua, poeira e mormaço. E crianças, milhares delas esticando cordinhas nas estradas esburacadas do país. Quando vê um carro, Madiel estende o pedágio da mendicância. Quando ganha uma moedinha, abre um sorriso. Conta o dinheiro, enfia no bolso. É claro que corda nenhuma impede a passagem de ônibus nenhum. O que há é um jogo de concessões e apatia. Como é que tá? O pai de Madiel, Ramon, é agricultor sem terra, mora no barranco da estrada onde o filho ganha o dinheiro da casa. Eu comprei cafezinho, uma bolsa de arroz siquiera. O garoto que sustenta a família de 10 pessoas não brinca nem estuda. Agora, bem perto dali, existe uma escolinha rural onde os meninos jogam beisebol no recreio. E onde se lê na porta, tenha consideração pelos sentimentos dos outros. Um outro exemplo de que essa situação se repete o tempo todo, inclusive no Brasil, eu pude testemunhar durante uma viagem na região norte do Brasil. Numa série de reportagens para o Jornal Nacional chamada Povo das Águas, em que o nosso objetivo era mostrar a vida dos ribeirinhos, de repente nós nos deparamos no Estreito de Breves, na ilha de Marajó, com uma situação chocante. Nós vimos crianças mendigando no rio e decidimos parar para fazer a reportagem. E, aprofundando a nossa investigação, nós descobrimos que isso, na verdade, não era só um ritual de mendicância, mas era todo um esquema muito azeitado de abuso sexual de crianças e adolescentes. O que me chamou muita atenção nesse caso foi justamente a maneira como a sociedade acaba se acostumando com isso e achando que essa situação é normal. Né? A ideia de achar que as coisas são assim porque são, acabam se cristalizando na comunidade. E quando a comunidade perde
o direito de se indignar diante das injustiças para com as suas crianças, acaba acontecendo o que nós pudemos ver lá. As canoas aparecem do nada, solitárias, aos pares ou em grupo, se aproximam perigosamente dos grandes barcos de passageiros que passam pelo Estreito de Breves, na ilha de Marajó. A irmã maior abandona o remo para proteger o irmãozinho. A embarcação passa a poucos metros da canoa e alguém joga um saco plástico. A mãe se esforça para não virar nas ondas levantadas pelo motor. E, em seguida, apanha a oferenda na água. Roupa de cama? É assim que funciona. Um adulto rema, ou uma criança maior. Amontoadas na proa, crianças de fralda, crianças nuas, gesticulam agitando as mãozinhas e soltando um gemido. Os passageiros, acostumados ao ritual da mendicância, jogam sacos plásticos com roupa e comida. A esmola flutua nas ondas e é logo apanhada. O ritual recomeça com novos gemidos, mãozinhas agitadas, em mímica e súplica. Não sei. Assim desse jeito, né? É. Por quê? O que significa esse gesto aí? Significa para jogar. É assim que Ediel e seus 12 irmãos sustentam a casa. Os meninos vão lá buscar? Não. Vão buscar? Não. A senhora pede a eles que... Manda vir e vão pegar. De canoa, né? É. Basta entrar na casa de Maria e Miguel para entender por quê. Não tem móveis, né? Não, Não tem móvel nenhum na Não. casa, não, né? Só tem as redes. só existe. Crianças doentes. Esses 12 aí tá com febre malária. Vai estar com malária? Tá, agora que estão recuperando. E nenhuma reserva. Tem esse potezinho de açúcar, né? Mais nada, senhor. Mas nada. E aqui é onde faz a comida? É, Quando tem? quando tem. As madeireiras compraram tudo em volta da casa de Miguel. Sem salário, comida é o que a mata dá. Tira a saída, aí quando acha um bicho, uma preguiça, tudo mata e traz, né? É por isso que Ediel tem sua preferência. E é melhor quando joga roupa ou quando joga comida? Hã? O que você prefere? É comida. Comida, né? Às vezes falta aqui, né? É. Nem correio chega aqui. Se o carteiro não vem, imagine um médico, um dentista. As pessoas sabem que a mão do Estado não alcança a casa delas e por isso se apegam a um braço de rio e passam a vida inteira esperando que os barcos tragam de tudo. E eles trazem o bom e o ruim. A canoa espera o momento exato. Num golpe certeiro, o garoto prende o gancho. Depois do solavanco, a canoa fica a reboque. Mas os meninos esperam. As meninas é que vão para o convés das balsas. Um imenso rio de silêncio cobre a região de Breves. Quem fala não quer aparecer. É o problema da prostituição infantil. As famílias, por exemplo, né, sentem muito abalado com isso aí. Acho que um ponto central dessa discussão diz respeito à cultura e à educação. Quer dizer, o aspecto de como a cultura do local encara o trabalho infantil e de como a educação, como formação básica das crianças e de envolvimento das famílias e da comunidade na educação dos seus filhos, pode mudar o entendimento sobre o trabalho infantil. Nós pudemos, numa imersão que fizemos, comparando duas regiões diferentes, constatar exatamente isso. Gerações e gerações longe das letras. O senhor sabe ler? Sei não. Não sabe, não aprendeu. O seu pai sabia ler? Não. O seu avô sabia? Não. E os seus filhos não sabem? Não sabe. Idade escolar, idade de trabalhar. Quer dizer, com 11 anos ele já trabalha. Já trabalha. Só o caçula de 5 anos escapa do serviço. Ainda está pequeno ainda para trabalhar. Os fazendeiros da região não querem saber de escola. Um colégio aqui o patrão não consente. Ah, não consente? Não. Tira a relação com 10 crianças para começar o colégio e ele não aceitou. O patrão proibiu. Proibiu. Ele não aceita colégio. Só se vai aceitar agora, né? O comum em Codó é o inconcebível em Jaraguá do Sul.
Não existe essa possibilidade de uma criança ficar fora da sala de aula. A gente não entra na cabeça da família. Não entra. Isso não passa pela cabeça da família da nossa cidade. Jaraguá agora cuida de seus adultos. Codó ainda sonha por suas crianças. Eu acho que o saber seja uma coisa muito ótima. Eu sinto muito porque sou um cego da vista limpa. Eu estimava que meu filho enxergasse a mais do que eu. Se o papel do jornalista é jogar uma luz sobre esses pontos que estão obscurecidos e que a gente não enxerga, ou por omissão do poder, ou por arrogância do poder, ou pela visão cansada das pessoas, eu acredito que o papel dos operadores do direito é representar a sociedade politicamente organizada, no sentido de enfrentar essa tragédia, para que a gente possa finalmente quitar essa grande hipoteca social que nós temos com uma parcela significativa do povo brasileiro. Bom trabalho e a gente confia em vocês. Um abraço. Tenho o prazer de convidar agora para comporem a mesa deste 7º e último painel do nosso seminário a senhora Patrícia Mara Santin, representante da Fundação Telefônica, a senhora Inês Quissil Miscalo, do Instituto Ayrton Senna, e o senhor Felipe Pitaro, da Fundação Gol de Letra. Como já foi anunciado, nesse painel teremos o ensejo de cuidar de experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. Eu tenho o prazer de convidar agora para a sua exposição, em nome da Fundação Telefônica, a senhora Patrícia Mara Santin. Prazo de 20 minutos para a exposição, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer ao TST pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e quero parabenizá-los pela iniciativa, que eu acho que a gente está num momento bastante importante do nosso país, no que tange ao enfrentamento ao trabalho infantil. Nós temos metas, né? A gente tem em 2015, 2016 as piores formas e 2020 todas as formas. E eu acho que é crucial a gente se unir como sociedade para dar conta de ajudar o país a cumprir essa meta, né? E honrar suas crianças e seus adolescentes. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês a experiência da Fundação Telefônica nesse tema, com um olhar sobre educação de uma maneira ampla, porque o nosso programa de combate ao trabalho infantil, obviamente que parte do pressuposto que as crianças devem estar escolarizadas, mas o nosso foco de trabalho não é só escola. Nosso foco de trabalho é educação de forma ampla, né? Todos os espaços são espaços para que as crianças possam aprender. E também o nosso programa acontece através de parceria com outras organizações. Então, diferente talvez dos amigos que compõem a mesa, que têm um contato mais direto com as crianças, meu contato é um pouco menos direto, é mais indireto. Mas, enfim, acho que essa é uma experiência que pode inspirar todos vocês, né? E eu começo dizendo, lá para frente eu vou contar um pouco para vocês de uma campanha que a gente lançou dia 9, para toda a sociedade, para convencer a nossa sociedade que o trabalho infantil é da nossa conta. E esse é o mote da minha apresentação. A Fundação Telefônica, só para, não sei se todo mundo conhece, né, a Fundação Telefônica Vivo, hoje, está presente em 14 países. No Brasil, a gente atua há 13 anos, muito fortemente em São Paulo, porque era o território da Telefônica enquanto empresa. Em 2011, a Telefônica adquire a Vivo e a gente passa por uma fusão, e também existe uma fusão entre Fundação Telefônica e Instituto Vivo.
Nossas áreas de atuação: combate ao trabalho infantil, educação e aprendizagem, desenvolvimento local e voluntariado, né? Como que a gente atua? A gente procura atuar em pequena escala para aprender e para depois a gente conseguir, em parceria com governos e com sociedade, ganhar escala. E, por fim, a gente quer mobilizar toda a sociedade para as nossas causas. Então, esse é um modus operandi que se repete em todos os nossos focos de atuação. A história da Fundação Telefônica, com o tema dos direitos da criança e do adolescente, começou em 99, quando a Fundação Telefônica foi instituída. O Sérgio Mindlin, que foi nosso primeiro presidente, ele era presidente da Fundação Abrinq, e quando ele foi para a Fundação, ele levou a causa da infância e da adolescência. Naquela época, o Estatuto tinha mais ou menos 12, 13 anos, era bastante jovem, né? E a gente tinha um certo desconhecimento sobre o que era o Estatuto, né? Para que ele existia. E isso se reproduzia muito claramente na forma como as crianças e adolescentes não eram atendidas, né? Principalmente as crianças e os adolescentes com direitos violados. E a gente percebia isso muito claramente, principalmente no tema dos adolescentes autores de ato infracional. Esses adolescentes, quando cometiam um ato infracional, muitas vezes eram mandados para internação por falta de alternativa em meio aberto. Então, o nosso primeiro programa foi um programa de apoio a projetos que atendessem adolescentes autores de ato infracional em meio aberto. A gente teve uma história longa com esse tema, bastante experiência, aprendemos muito. Em seguida, a gente começou a apoiar as redes municipais de atenção à criança e ao adolescente, apoiar tanto os processos de formação dessas redes, né, as organizações públicas e privadas que nos territórios são responsáveis por atender as crianças e os adolescentes, para que elas se capacitassem, elas se conhecessem, elas começassem a trabalhar de forma articulada, como preconiza o Estatuto, né? O que era isso que o Estatuto preconizava? O Estatuto diz que o atendimento à criança e adolescente far-se-á por meio de uma rede articulada de serviços. O que é isso na prática? E a gente, então, apoiou muitos municípios com foco no estado de São Paulo, para que eles se articulassem em rede. E tudo isso era feito via convocatórias públicas aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos sendo aplicados via fundo. Isso foi bastante importante, porque foi num momento que os conselhos precisavam ser fortalecidos. Fazia parte do nosso processo de apoio ao projeto fortalecer tanto o Conselho dos Direitos quanto o Conselho Tutelar. Com isso, a gente aprendeu bastante. E a gente, em 2003, lançou um portal chamado Pro Menino, que até hoje está no ar, né? O portal já tem 12 anos de existência. É um filho muito querido nosso, do qual eu participei ativamente desde o início da sua construção. E esse portal foi o primeiro portal dedicado ao sistema de garantia dos direitos, a todos os seus atores, né? Ele foi um portal que contou com a consultoria do nosso querido professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E a missão desse portal era traduzir o que era o ECA, né? O que é essa lei que paira sobre a cabeça das pessoas e que é tão difícil de entender. Então, a gente oferecia informação, serviços, capacitação, oferecemos até hoje, né? E eu destacaria aqui como principais pontos do portal as plataformas de educação à distância, que foram muitas, a gente capacitou quase 30 mil pessoas à distância, entre professores de escola pública e alunos do programa Escola da Família. A ideia era que o conteúdo do Estatuto fosse levado às escolas, né? Que a gente sabe que as escolas muitas vezes são reativas aos conteúdos do Estatuto. E o Causos do ECA, que foi um concurso de histórias idealizado pelo professor Antônio Carlos, por isso esse nome, né? Ele era mineiro, ele dizia, seria muito bom se a gente tivesse um concurso de causos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente idealizou, esse concurso teve 7 anos de duração, foi um sucesso, a gente teve mais de 5 mil histórias recebidas, e todas estão eternizadas nos 7 volumes que compõem a coleção Causas do ECA. Todo esse conteúdo que eu menciono aqui, vocês podem encontrar no portal, que é www.promenino.org.br. E, por fim, em 2005, a gente inclui o tema do combate ao trabalho infantil na grade programática da Fundação Telefônica.
E a gente, então, começa a ter conteúdos específicos sobre o tema no portal Pro Menino. A gente começa a apoiar projetos. São projetos que retiravam crianças de situação de trabalho infantil. A gente hoje apoia 27 organizações no estado de São Paulo e uma grande organização que está em Recife e no interior de Alagoas. E, ao todo, a gente está atendendo 15 mil crianças e adolescentes retiradas de trabalho infantil. E quando a gente começou a fazer esse atendimento, a gente se deparou com duas realidades. A primeira realidade é: o que é trabalho infantil para quem atende lá na ponta? Essas pessoas têm o mesmo consenso sobre o que é? A gente descobriu que não. Cada pessoa tem um entendimento do que seja trabalho infantil. Portanto, as crianças que são atendidas podem não ser as crianças que realmente precisam ser atendidas. Então, nosso primeiro movimento foi fazer um diagnóstico para identificar crianças nessa situação. E a gente se inspirou num modelo de diagnóstico rápido da OIT, que se chama Mosquito. Nós apelidamos de Pernilongo, como ele é um diagnóstico rápido, por isso ele tem esse nome. Ele é aplicado diretamente com a criança. O educador, então, conversa com a criança, ele tem uma página, né? E, pela rotina, ele mapeia a rotina da criança e, depois, ele faz o cruzamento dessas variáveis e aí ele diz se a criança trabalha ou não trabalha. E é muito importante esse questionário porque ele define o que é trabalho doméstico, né? E isso é uma coisa muito invisibilizada na nossa sociedade. Milhares de meninas são penalizadas com esse tipo de trabalho, não só na própria casa, como na casa de terceiros. E, por fim, esse questionário consegue identificar crianças e adolescentes nessa situação. Então, eu avalio ele com uma boa prática, aprendemos muito com ele. E aprendemos também que os números oficiais são a pontinha do iceberg, infelizmente. Quando você vai para a realidade e você conversa com essas crianças, você descobre que o número é muito maior. Portanto, a gente não tem um pequeno problema, nós temos um grande problema a enfrentar. Por último, o que eu gostaria de destacar na nossa história é o REDECA. Nós, por apoiarmos as redes municipais, percebemos que era necessário criar um software que ajudasse essas redes a trabalharem de forma articulada realmente. E aí nasceu o REDECA. O REDECA foi construído de forma colaborativa, 480 organizações públicas e privadas participaram da sua elaboração, e ele é um software para gestão pública. Quem quiser conhecer mais pode acessar também no www.redeca.org.br. E aí, como nasceu, né? Como que a gente foca totalmente a prática da área da infância e do adolescente na Fundação Telefônica no combate ao trabalho infantil? A gente viu aqui o vídeo do Marcelo Canelas, né? Muito triste, né? Excelente vídeo, excelente reportagem. Eu acho que ele é um jornalista bastante admirado. Eu admiro bastante o trabalho dele. E ele comenta da opacidade dessa causa, né? A gente está acostumado, a gente não se move mais por essa causa, a gente foi percebendo isso. A gente também percebeu nessa trajetória nossa, de alguns anos no tema, que não existem muitas organizações especializadas no atendimento a essas crianças e esses adolescentes. As organizações no Brasil estão acostumadas a trabalhar com crianças em risco de forma indiscriminada. E elas têm pouca metodologia para trabalhar com criança em situação de trabalho infantil, com essas famílias, né? A gente também tem as metas, né? O Brasil é signatário dessas convenções, a gente precisa cumprir essas metas. Por outro lado, a Fundação globalmente tem este tema, né? A gente tem, na América Latina, 280 mil crianças sendo atendidas em parceria com organizações não governamentais pelas fundações presentes na América Latina. E a gente também tinha que conjugar o desafio da atuação em território nacional, porque, após a fusão com a Vivo, a gente não atua mais só no estado de São Paulo, a gente passaria a atuar em todo o território nacional. Então, a gente achou que estava na hora de encampar um único tema. E o tema da Fundação Telefônica da área da infância e da adolescência passa a ser o combate ao trabalho infantil. Claro que a gente vai usar todo o sistema de garantia de direitos para poder sustentar essa atuação, mas a gente passa os próximos 5 anos, até 2017, muito focados nesse tema. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho como que a gente está se organizando. Os números, né? Eu trouxe aqui, mas creio que todo mundo já falou. Estou vendo que o Renato está aqui, já deve ter falado bastante dos números para vocês ontem.
E o que chama atenção é a concentração do trabalho infantil no Norte e no Nordeste, né? Ele concentra metade das crianças que trabalham no nosso país, e a gente tem percorrido esses territórios e tem visto a dificuldade das políticas públicas, da forma como elas estão estruturadas, funcionarem nessas regiões. E a gente tem, além disso, outros fatores que agravam este problema, que são as condições do nosso semiárido, né? Então, olhando um pouco esses dados, a gente decide focar nossa atuação nessas regiões, sem esquecer o resto do país, mas com um foco específico nas regiões Norte e Nordeste. E como a gente quer fazer isso, né? A gente quer apoiar políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil, então nós estamos organizando em 3 municípios, um deles será no Nordeste, laboratórios de enfrentamento ao trabalho infantil. E nesses laboratórios, a gente quer fazer com que esse sistema funcione de forma integrada e seja capaz de erradicar o trabalho infantil. De que sistemas eu estou falando? Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social, os municípios se viram numa confusão muito grande. Eles não conseguem articular muito bem o papel do CRAS, o papel do CREAS, o papel do Conselho Tutelar. Os conselhos de direitos que, nesses anos todos, não conseguiram se fortalecer, tem uma fragilidade grande. Então, a gente quer fazer com que esse sistema se articule na prática. A gente não quer reinventar a roda. A gente quer pegar o que está no sistema, no que está no estatuto, o que está na lei da assistência social e fazer com que aconteça na prática. E, eventualmente, se for impossível de acontecer na prática, por que é impossível? E que conversas a gente pode ter com o Ministério do Desenvolvimento Social para melhorar a lei da assistência social? Então, a ideia é que esses 3 municípios tenham um efeito bastante demonstrativo para outras regiões. E, nesses 3 municípios, a gente vai até a última derivada do problema. Nós também queremos certificar municípios no Nordeste que tenham boas políticas de enfrentamento ao trabalho infantil. A gente está pensando em articular um processo de selo, né? Isso é uma coisa que ainda está em desenho, a gente pretende lançar em fevereiro do ano que vem, mas os laboratórios já estão funcionando. A gente quer reduzir o trabalho infantil nas regiões mais afetadas, e aí a gente está falando, sim, de atendimento direto, em parcerias com organizações que têm essa expertise, porque, em muitos lugares, a gente, como viu aqui, né, o braço do Estado não alcança, então a gente precisa ter alguma atuação emergencial para cessar essa situação de violação. E a gente começa esse processo já esse ano, fora do estado de São Paulo, e a gente elegeu a região metropolitana de Recife e o município de Inhapi, em Alagoas, pelos indicadores todos. Depois, se vocês um dia tiverem um tempo, procurem os indicadores de Inhapi, interior de Alagoas, é algo bastante aterrador. E nesses municípios a gente está atendendo aproximadamente 5.127 crianças. Nós fizemos um diagnóstico, aplicamos o pernilongo neste público antes de começar o atendimento, e dos 3.017 entrevistados de Inhapi, 77% deles estavam em situação de trabalho infantil. E nessa região era doméstico acumulado com rural. E aí eu digo, né, realmente a gente está falando da pontinha do iceberg, porque a gente tem um próximo de 80% de crianças de um grupo de 3.000 crianças que não eram dadas como crianças trabalhadoras que trabalhavam. Em 2013, a gente está indo para as regiões do Pará, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e algum município do Vale do Jequitinhonha, com as organizações Child Fund Brasil, Obra Coping do Brasil, Aldeias Infantis, IFAM, Plan e Visão Mundial. Além de reduzir, de fazer o atendimento direto, a gente quer usar toda a potência da rede Pro Menino para gerar conhecimento e competência para fazer um atendimento adequado, né, para essas crianças nos 16 estados do Norte e Nordeste. E, por fim, a gente já apoiou esse ano e vai apoiar o ano que vem as caravanas do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil nessas regiões. Nesse ano foram percorridos os estados do Nordeste e o ano que vem vão ser percorridos os estados do Norte. Então, dessa maneira, a gente está na ponta atendendo e está fazendo a influência na política pública através da atuação das caravanas com o Fórum. E, por fim, a gente, como disse o Márcio Canelas aqui no vídeo, a gente precisa comprometer toda a sociedade com a causa do trabalho infantil.
E a gente está postando bastante na Rede Pro Menino, que é um portal bastante popular para fazer esse trabalho, mas a gente também está postando em campanhas nacionais sobre o trabalho infantil. Com isso, a gente tem uma presença territorial praticamente em todo o território, né, do nosso país, atendendo, fortalecendo, capacitando e informando. E sobre a mobilização em especial, eu queria mostrar um vídeo para vocês que eu trouxe. Não sei se já está no ponto. Quem vai levar? E aí, tia? É da nossa conta que é proibido no Brasil o trabalho de crianças e adolescentes. Meninos e meninas não podem trabalhar, exceto na condição de aprendiz. Lugar de criança a gente já sabe que é na escola. Criança tem que brincar e aprender. Mas o adolescente precisa de tempo, espaço para o estudo, para o lazer, para o esporte, para a cultura e para o namoro. Precisa de tempo para sonhar. E nós precisamos garantir esses direitos. Como fazer isso no dia a dia? Não consumindo produtos de empresas que utilizam trabalho infantil. Não contratando crianças e adolescentes, nem comprando produtos deles. Votando em candidatos políticos comprometidos com a causa e cobrando deles ações concretas nesse sentido. Acesse o site www.promenino.org.br. Conheça a campanha É da Nossa Conta e descubra como participar. Seja um agente multiplicador, mude o mundo. Reconheça, questione, descubra e compartilhe. Fale da campanha, compartilhe esse vídeo agora na sua rede social. O trabalho infantil e adolescente é da nossa conta. Uma campanha da Fundação Telefônica, Unicef e Organização Internacional do Trabalho. E agora sua também. Então, gente, acho que pode parar. Ele são vários vídeos encadeados, né? Então, esse é o convite que a gente quer fazer para a sociedade. É da nossa conta, né? É da conta de cada um de nós mudar comportamento, porque agora se trata disso, da sociedade começar a fazer pressão para que essas coisas mudem. E eu vou contar um pouquinho, rapidamente, de como foi criada essa campanha colaborativa. Nós tínhamos um grande desafio, que é falar desse tema que é árduo e se tornou opaco, e conseguir alguma efetividade. E a gente quebrou bastante a cabeça para chegar nesse slogan e nesse mote. A gente organizou a campanha numa coluna vertebral que é reconheça situações de trabalho infantil e adolescente à sua volta, questione o contexto em que o trabalho infantil e adolescente acontecem e descubra as ações cotidianas que estão ao seu alcance para ajudar a erradicar o trabalho infantil e adolescente. E, por fim, compartilhe atitudes, pensamentos e informações para expandir a campanha. Essa é uma campanha que tem vários vídeos que podem ser viralizados. Ela está acontecendo com muita força nas mídias sociais, no Facebook e no Twitter, e que eu queria convidar todos vocês para se engajarem. A campanha foi lançada no dia 9, numa grande coletiva de imprensa, e quanto mais a gente viralizar, quanto mais a gente colocar informação, a gente acredita que vai alcançar um número maior e vai conseguir mudar um pouco o comportamento da nossa sociedade. Então, acho que é isso que eu tinha para contar para vocês. Estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns ao TST por essa iniciativa. Muito grato ao pronunciamento da senhora Patrícia Mara Santin e os nossos cumprimentos pela belíssima atuação da Fundação Telefônica. Belíssima e louvável. Tenho o prazer agora de passar a palavra à senhora Inês Ksil Miscalo, que fará um pronunciamento em nome do Instituto Ayrton Senna. Tem a palavra. Bom dia. Agradecer esse convite e uma oportunidade fantástica para que a sociedade se repense e que a gente consiga unir esforços de uma sociedade civil com a parte toda responsável pela organização legal do desenvolvimento infantil e da proteção a essa infância e adolescente, com o pensamento do desenvolvimento de cidadania. Então, acho que o que nos reúne aqui é justamente essa preocupação de quanto o país evoluirá
se desligando um pouco do pensamento econômico, pensando no pensamento social e conseguindo trazer o desenvolvimento humano ao mesmo nível do desenvolvimento que nós conseguimos ter, inclusive tecnológico. Então, parabéns à realização do seminário e agradecer muito essa oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco sobre esse tema muito importante e crucial para o país. Eu gostaria de começar a fala com um vídeo curtinho que retrata um pouco essa situação da educação e do trabalho infantil. Ele não sabia nem ler nem escrever, hoje em dia ele já sabe. Graças a Deus, a ajuda da professora do Acelera. Nada, ele não sabia, quando ele chegou aqui não sabia de nada. Ele está sabendo agora. Até fazer continha, que não sabia, ele já sabe. 3 séries já que ele já repetiu. A primeira, ele repetiu umas 3 vezes. Na primeira. Nos prézinhos que ele entrou, ele repetiu 2. Aí, por aí você foi, agora está na segunda. Na sala de aula, a professora chegava e reclamava para mim demais. E todo dia, quase todo dia, um bilhetinho para mim, que ele não queria fazer o dever. E agora aqui, graças a Deus, nunca foi um bilhete nem recado. Eu encontrei uma professora agora, para botar Leonardo no eixo. Eu estudei até na segunda. Parei por causa dos filhos, né? Nada de conta, eu não sei nada. Sou péssima nisso aí. Por isso que eu falo para eles, estudar está em primeiro lugar. É educação em primeiro lugar. Sem a leitura, a gente não é nada na vida. Eu sei o que eu passo em casa de família. E que eu me sentia uma pessoa fracassada. Que eu não sei ler nem escrever. Eu te falo a verdade. Que diz que a mentira tem a perna curta. Eu não estou mentindo. Eu não sei ler nem escrever. Eu me sinto uma mãe agradecida, graças a Deus. Eu amo demais esse Se Liga e o Acelera. Eu mando ele no supermercado fazer compra hoje em dia para mim, que ele não sabia fazer. E hoje em dia ele já sabe. Comprar um café, um sabonete, eu dou R$10, ele já sabe quanto que tem que voltar para ele. Se ele comprar um sabonete de R$1, ele já sabe quanto que vai voltar para ele. Esse depoimento, acho que faz a amarração entre o tema legal, o trabalho e a educação. Então, quando falamos em educação, inclusão social via educação, é o que essa mãe está colocando. Então, no começo do vídeo, o menino de cabeça baixa, quieto. Na hora que a mãe coloca que ele agora sabe ler e escrever, ele levanta a cabeça, ele sorri. E aí a gente tem a ligação de uma mãe que foi trabalhadora infantil, de uma mãe que não teve oportunidade, e de um filho que consegue romper esse círculo vicioso que nós vivemos, que foi mostrado pelo Canelas, que é a família traz aquela cultura, aquela herança da não educação, da não aprendizagem, da não inserção, da qualificação de trabalho e passa para a sua geração. E o que eu vou apresentar para vocês é justamente uma junção do que é o aspecto legal, do que a sociedade se comprometeu legalmente por vários instrumentos a oferecer para essas crianças, para a nossa geração, o que a teoria coloca e o que nós fazemos na prática. E o Instituto tem como uma missão pensar a educação justamente como essa via do desenvolvimento e a via privilegiada, e por onde nós devemos caminhar em termos de qualidade e o quanto que a opacidade da qualidade educacional ela pode se transformar ou alimentar essa opacidade do trabalho infantil. Não são coisas soltas. A educação, à medida que a qualidade da educação deixa a desejar, nós estamos abrindo uma porta ou estamos colocando na sociedade a possibilidade da exploração infantil, a possibilidade da pobreza econômica e da pobreza cultural no sentido da vida escolar. Então, você coloca, por favor, a apresentação. Aqui nós temos, é para lá, né, que eu tenho que pôr isso. É o grande desafio educacional do Brasil, quando a gente pensa em termos de quantidade e qualidade, temos a sexta economia mundial, temos praticamente 98% das crianças na escola, isso vai dar mais ou menos 1 milhão de crianças fora da escola, na idade da educação, do ensino fundamental,
Se formos pensar em ensino médio e educação básica, chegamos a perto de 3 milhões de crianças e de jovens fora da escola. E, em qualidade, nós estamos no 84º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano e temos essas quantidades de crianças anualmente reprovadas ou se autorreprovadas pelo abandono, dá 3,6 milhões de crianças que entram e saem. Então, o nosso problema educacional não é a oferta exatamente de vaga, mas é a permanência da criança e do jovem no sistema educacional. Então, quando combatemos a questão da quantidade, nós precisamos pensar na qualidade que não está permitindo ou não está colaborando, não estou oferecendo um cenário de permanência. Esse é o maior problema que nós enfrentamos no Brasil, de um modo geral. E aí nós temos uma evolução negativa, inclusive, em termos de qualidade. Em língua portuguesa, no 3º ano do ensino fundamental, 1 em cada 2 crianças simplesmente é que consegue saber o que se esperaria dela nessa fase, em termos de alfabetização. E 3 em cada 10 apenas em matemática. Então, quando a criança pega os R$10 para ir comprar um sabonete para saber fazer um cálculo, apenas 3 de cada 10 que estão já há 3 anos no ensino fundamental é que consegue fazer esse cálculo. No final do ensino fundamental, somente 15% se encontra no nível pleno de alfabetismo, pelo Instituto Montenegro, na avaliação que a gente tem do INAF. E, ao final do ensino médio, apenas 3 em cada 10 alunos em língua portuguesa e 1 em cada 10 em matemática é que consegue chegar no que hoje o Pacto do Todos pela Educação afere a partir de um cálculo, de uma escala de 0 a 10, e de um nível dentro da escala do SAEB considerado satisfatório para essa idade, pensando no que os alunos da Organização de Desenvolvimento Econômico conseguem atingir. E nós estamos em busca dessa qualidade e num ritmo que está muito vagaroso. Então, quando a gente pensa que nós queremos atingir o nível dos países desenvolvidos, nós pensamos que, no ritmo que nós estamos, quando nós chegarmos no nível deles de agora, eles já terão alcançado um nível muito acima do aquele que a gente está buscando. Em termos de evolução negativa, nós temos um problema muito sério, que é aquela falta de qualidade e a expulsão do aluno da escola, ou ele sai antes de ser expulso oficialmente, de ser reprovado, gera uma distorção idade-série, que no mínimo de 2 anos nós temos 20% dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental, chegamos a 32% nos anos finais e passamos dos 35%, estamos chegando nos 40% no ensino médio. Esses são fatores de contribuição para o trabalho infantil e para o trabalho do jovem, antes da idade prevista legal, como foi apresentado muito bem anteriormente. Então, nós estamos contribuindo, o sistema educacional contribui para inchar, para fazer o crescimento do problema do trabalho infantil, que depois precisa de outras políticas, de outras propostas para ser combatido. O problema é geral, embora com maior ênfase no Norte e Nordeste, como a Patrícia mostrou, o maior índice de alunos com problemas ou fora da escola estão localizados lá. E a rede pública é onde praticamente 90% dos nossos jovens e crianças estão. Então, nós precisamos justamente investir nessa escola pública, porque é lá que nós vamos trabalhar com a maior porcentagem de crianças. Nós temos 30 milhões de alunos no ensino fundamental e 8,4 milhões no ensino médio. No ensino fundamental, nós estamos tendo um decréscimo, porque a própria população nessa faixa etária está reduzindo. No ensino médio, nós estamos estabilizados. Nós não estamos conseguindo, ao longo dos anos, aumentar o número absoluto de matrículas no ensino médio. Esse é um fator que nós precisamos pensar com muito cuidado, o porquê que o jovem não está no ensino médio. Ele vai trabalhar ou ele opta porque a escola não está lhe oferecendo o que ele precisa,
E nós temos o que foi falado anteriormente, que nós estamos com a frase que ele começou, né, José Roberto, final do século XIX, que é muito atual hoje. As nossas escolas estão praticamente no século XIX e no século XX. Olhar uma escola, um cenário, uma sala de aula do século XIX e XX não tem muita diferença da maior parte de salas de aula que nós temos hoje. Uma sala de aula onde tem as carteiras da mesma forma, onde tem um professor discursando, onde tem um quadro negro onde se escreve, um livro didático que ele segue, e que esse jovem está lá com o seu celular ligado numa rede social, num videoclipe, com informações rápidas, ele sabe buscar muito bem pela internet o que ele precisa, e a escola, então, ela deixa de contribuir com o conhecimento teórico, digamos assim, acadêmico, e não oferece um espaço para esse jovem se reconhecer na escola. Então, nós estamos apartados, digamos assim, do mundo real. Então, século XXI, o século da velocidade da informação, da tecnologia, das redes sociais, os jovens estão sentados lado a lado numa mesa, numa lanchonete, e cada um está com o seu celular conversando com amigos que estão em outro lugar. E a escola coloca todos no mesmo lugar para ficar olhando na frente a cabeça do amigo que está à sua frente. Então, não bate uma coisa com a outra. Temos as soluções educacionais, então, elas precisam ser concebidas de forma que elas sejam implantadas em qualquer região do país. Então, o Instituto Ayrton Senna, quando ele pensa numa solução educacional, ele pensa no Brasil. Nós não podemos pensar numa região, ou num estado, ou numa rede. Tem que valer para todo mundo, porque é um investimento que estamos fazendo. Então, ela precisa ser reaplicada. Ela precisa ser desenvolvida como uma política pública, que todos tenham acesso. Não pode dar certo numa única escola, não pode dar certo num único município, não pode dar certo num único estado, porque o problema é geral, como a Patrícia apontou. Implementadas por equipes de secretarias estaduais e municipais. Então, nós não precisamos, a gente não precisa chegar até a criança diretamente, a gente precisa cuidar do adulto que está na frente dessa criança. Então, preparar os alunos é uma função das redes, que têm suas equipes. Preparar as equipes de rede é um compromisso que a gente precisa assumir para que ele se incomode pela situação, ele se mobilize, seja proativo na superação do problema. Então, o investimento que nós temos no Instituto Ayrton Senna é muito maior na formação de pessoas, é muito maior na produção de soluções, e o atendimento lá na ponta é um atendimento que fica indireto, porque não pode ser uma dependência da instituição, da sociedade civil. Precisa ser passada para o poder público, porque é ele o responsável legal por fazer com que as coisas aconteçam. Precisam ser acompanhados e avaliados sistematicamente no decorrer do processo. É um grande problema que nós temos, que os processos são deixados de lado e constatamos o resultado final. Então, nós precisamos criar um mecanismo de acompanhamento e de institucionalização de práticas gerenciais e, principalmente, de práticas que mostrem necessidade, resultado e viabilidade com as práticas efetivas, eficazes e eficientes. São 3 pontinhos, 3 Fs que não podem faltar numa política pública e principalmente educacional. E aí nós temos a gestão como ponto nevrálgico do sistema. Falta gestão em educação, falta gerenciamento em educação, falta olhar para o processo educacional. Redes estão repletas de dados, mas as redes, às vezes, não sabem ler dados, não sabem usar os dados, não sabem o que fazer com a informação. E fica frustrada porque aquilo está dizendo alto alguma coisa, mas o que eu faço com aquilo? Então, a gente chega em redes de ensino, vocês têm um setor de informática, tem um setor estatístico? Temos. E o que vocês fazem com isso? A resposta fica muda. O que eu faço com a informação? E aí, nós ficamos na dependência de que essa articulação entre conhecimento e recurso humano, material e financeiro seja colocado lado a lado com o resultado. Se não houver essa ligação, não serve para nada. Informação antiga não vai resolver o problema de ninguém. Então, dentro dessa lógica gestora, nós procuramos nos programas e
colocar na mente das pessoas que são responsáveis pelas redes educacionais a lógica da dinâmica gestora. Ela tem que partir sempre de um diagnóstico, uma avaliação que mostre o fato, indique um planejamento em cima do diagnóstico, execute esse planejamento e avalie esse planejamento ao longo do processo. O professor, todo dia letivo, precisa fazer esse registro, secretários de educação, governos locais, para poder usar isso daí e fazer com que haja uma articulação entre as equipes das escolas, as equipes da secretaria, e que a família seja colocada nesse processo. E, geralmente, a família é posta como a culpada. A família não apoia, a família não aparece, a criança não tem alimentação, a criança... E a vítima, que é a criança, acaba virando praticamente a culpada pelo seu processo. Então, aí nós pensamos... Se virar? A gestão, então, como centro de todas as dimensões, e a gestão olhando para 4 elementos fundamentais do processo educacional. Aprendizagem. A criança precisa se apropriar do seu processo de aprendizagem. O professor no ensino precisa entender aquele processo para melhorar o seu processo. Precisamos pensar numa rotina da escola. Escola que não tem muro, não tem banheiro, não tem alimentação, não tem cara de escola, como muitas por aí. Um depósito de criança precisa mudar o seu espaço e garantir essa presença. E a política educacional. Porque, às vezes, nem a própria rede sabe para onde ela quer ir, o que a criança tem que aprender ao final do seu processo e como é que nós vamos medir se isso está acontecendo. Então, nós criamos praticamente uma estrutura de suporte ao aluno, a gente chama isso até de abraço. O aluno é o centro do processo, o mais próximo é o professor que precisa amparar esse aluno, o pessoal da escola, equipe escolar, equipe de secretaria e secretários de educação, governador e prefeito. E o nosso trabalho faz com que as informações que saem da ponta do aluno se transformem em soluções que possam voltar para em benefício do aluno. Esse ciclo é que garante uma visão de escala. Então, nós não, como eu falei no início, temos que pensar no país, temos que pensar em escala, em políticas eficientes. E aí, então, o que a gente precisa trabalhar em sociedade e é o que a gente defende ao longo de todo o processo. Precisamos mobilizar pela causa, trabalhar na linha de sensibilização, que vem esse tema que vocês levantaram e essa proposta que vocês estão trabalhando. Precisamos desenvolver continuamente competências cognitivas e socioafetivas nessas crianças. Não basta aprender a ler e escrever, mas precisa saber o que eu faço com essa leitura e essa escrita em prol pessoal e social. Precisamos trabalhar nas dimensões de liderança, gestão de informações, de processos, colaboração, autonomia. Um pacto de corresponsabilidade com funções definidas e complementares de todos os atores, sejam eles públicos, sociedade civil ou mesmo a empresa, que nós trabalhamos muito ligados ao grupo empresarial como financiadores e parceiros sociais. E práticas gerenciais de informações online. Nós trabalhamos com um sistema que nós desenvolvemos justamente para ter informação em tempo real da situação. E aí tem um mapa mostrando a cobertura onde o Instituto se encontra. Nós temos em torno de 2 milhões de crianças e jovens nas redes, trabalhando com os programas do infantil e juvenil. Estamos anualmente, nós temos uma capacitação de mais de 70 mil educadores em formação inicial e formação contínua, 1.300 municípios mais ou menos e 24 estados do país. Então, essa oportunidade de estar aqui hoje é uma oportunidade de poder estar junto com as nossas crianças. Precisam do apoio legal, precisa da presença do Ministério Público, precisa da presença dos conselhos tutelares, mas precisa principalmente que tudo isso funcione. Precisa de uma secretaria de bem-estar social nas redes, precisa de uma secretaria de saúde e precisamos urgentemente romper compartimentalização. A ideia de que isso compete à saúde, isso compete à educação, isso compete à Secretaria de Desenvolvimento Social, isso compete a planejamento, finanças, a Secretaria de Desenvolvimento de Economia, de Indústria e Comércio. Enquanto a educação for vista como competências particulares, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Então, acho que é um momento super importante para que a gente nos dê as mãos, que a gente se dê as mãos, para conseguir fazer com que realmente daqui 20 anos, daqui 15 anos, nós consigamos cumprir com os acordos internacionais, com os acordos nacionais e principalmente com nossas consciências, que eu acho que é isso que está em jogo, para a gente pôr luz e que nossas crianças, que o sorriso dessa mãe, para mim, é luz. Ela está vindo de dentro dela, essa felicidade dela perceber que o filho não vai ser igual a ela, que o filho tem uma possibilidade maior. Isso está em nossas mãos. E que a gente consiga realmente fazer com que isso vire uma realidade e transformemos esse país. Parabéns pelo seminário e obrigada. Nossos agradecimentos à doutora Inês Miscalo pelo seu rico pronunciamento e os nossos cumprimentos também pelo louvável e notável trabalho que desenvolve o Instituto Ayrton Senna. Tenho agora o prazer de conceder a palavra ao senhor Felipe Pitaro, que emitirá um pronunciamento em nome da Fundação Gol de Letra. Tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Hoje nós vou apresentar para vocês um trabalho que a Fundação Gol de Letra já desenvolve há 13 anos. Começou na cidade de São Paulo e agora já o trabalho já se expandiu para outras capitais, e falar um pouco do como e do porquê a gente faz esse trabalho, né? As organizações sociais no Brasil surgiram num período muito específico, né? Nascem muito próximos ao renascimento da democracia do Estado brasileiro. E isso faz com que a sociedade também volte a participar das discussões e principalmente das ações livres. E esse é o foco fundamental desse processo, e é isso que a gente precisa discutir, e não discutir as organizações sociais como elementos de desmobilização política, mas sim como reorganização da sociedade em prol da vida em sociedade. Acho que esse é o ponto fundamental. Por favor. Aqui tem um breve resumo do que a Gol de Letra desenvolve nesses anos de existência. São 13 anos de atividade, são 5 programas de educação em Rio, entre São Paulo e Rio. São hoje cerca de 1.600 crianças beneficiadas diretamente, crianças, adolescentes e jovens. 8 comunidades atendidas por um processo de disseminação, porque nós concordo plenamente com a fala da Inês, que nós não podemos centralizar as ações têm que ser discutidas e compartilhadas, não dá para inventar roda o tempo inteiro, e a educação, enquanto conceito e processo humano, mudou muito pouco desde que ela foi criada. O que mudaram foram os processos, não o que é educação, né? Nós temos hoje, enfim, um trabalho de organização com funcionários, estagiários e voluntários que colaboram conosco. Então, hoje, a visão da instituição é ser reconhecida como uma organização que desenvolve e dissemina práticas que contribuem para a transformação social. Por natureza, nós respondemos a todos os estatutos da área de assistência social e, consequentemente, da proteção social, da proteção integral. Então, a gente acredita que a linguagem que mais se aproxima desse processo, que talvez seja de base para viabilizar essa transformação, seja realmente a educação, mas num sentido pleno, não só a educação de conteúdos ou de valores, se é que a educação de valores é possível, né, no sentido de se dar valor ao outro, né, valor é algo que se conquista, mas, enfim, dentro da perspectiva de assistir socialmente, de garantir a vida em sociedade, a educação seja o principal ponto de partida. Então, a missão é contribuir para a formação educacional e cultural de crianças, adolescentes e jovens, para que possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Vejam que o verbo que rege a missão é a contribuição. É um processo de articulação que não pretende substituir nenhum poder, que não pretende ter todas as glórias desse trabalho, muito pelo contrário, pretende realmente integrar políticas e ações concretas na área para que as pessoas, sim, operem suas transformações. Também não é desejável que o Estado, a iniciativa privada, façam toda a ação de transformação. Essa transformação não pertence às pessoas, e, em muito, esse é o fracasso do próprio sistema educacional histórico no Brasil. A ideia de que vai se dar ao outro todo o conhecimento que ele precisa, né, e que isso parte de uma única pessoa. Não parte. Os conhecimentos partem de ambos os lados, né?
E os valores que são praticados nos programas são a dignidade, a fraternidade, a perseverança e a solidariedade. E aí não teve como não se atribuir o passado dos nossos instituidores, né, da prática desportiva. São valores importantes para essa prática que eles resolveram traduzir numa ação social mais concreta. Então, o nosso trabalho se pauta num conceito de educação integral, que tem como foco fundamental a criança e o jovem. Logo após, a família. A família, nos programas da Fundação Gol de Letra, é tão atendida quanto o próprio jovem. Recentemente, assim, um filme sobre um super-herói muito famoso disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O problema é ter responsabilidade sem ter poder. Como é que é possível ser responsável sem o poder necessário à responsabilidade? Seria muito injusto cobrar da família um posicionamento sem que essa família tenha uma estrutura mínima para se posicionar. Nós dizemos hoje que as crianças vivem num estado de autonomia, de liberdade, talvez até excessiva, mas como, muitas vezes, em sua grande maioria, até mães que trabalham 8, 10, 12 horas por dia, conseguem controlar, vamos dizer assim, ou acompanhar o dia a dia de seus filhos? É difícil. Precisa de apoio, precisa de atenção, precisa de consideração, né, sobre todos esses aspectos. De forma alguma, flexibilizar a responsabilidade da família. Não se trata disso. Mas se trata de dar condições para que a família exerça o poder que tem. E não que ela fique responsável de um encargo que ela não tem, vamos dizer assim, um capital para corresponder. E logo depois, o que a gente chama de comunidade, que são os grupos organizacionais que vão, de alguma forma, acolher essa família e essa criança, seja pelo trabalho, seja o papel da religião, da igreja. Hoje a gente sabe que é fundamental, sobretudo nas comunidades de renda mais baixa. Então, em muitas, né, o papel, por exemplo, das igrejas é o papel de aglomeração, de recuperação, muitas vezes de aglutinação de pessoas, e não há que se desconsiderar isso, independente dos dogmas. Essa organização ela é importante, precisa ser considerada. As escolas, as ONGs, os espaços culturais, a rua. Outra máxima do setor social é tirar a criança da rua. Na verdade, o que a gente tem que tirar da rua são os vícios, os crimes, o abandono, e não as pessoas. A rua é das pessoas e precisa cada vez mais voltar a ser, né? Então, esse espectro foca na criança por ser a criança o ser mais vulnerabilizado, e o adolescente dentro desse contexto social que nós vivemos. Isso também é muito comum. Nós dizemos, mas são fragilizados por quê? Porque são seres em formação, porque não têm a experiência de vida necessária para julgar sobre positivo e negativo, porque ainda não têm os exemplos necessários para poder encaminhar suas opções e ações em todos os âmbitos. Então, elas precisam de um nível de proteção maior para que essa experiência de vida se concretize e, a partir da juventude, a partir da vida adulta, as escolhas possam ser feitas de forma adequada. Então, há uma integração total da área social com a área de educação. E disso nascem 3 princípios educacionais que regem todos os programas: aprender, conviver e multiplicar. Então, qualquer ação da Fundação Gol de Letra parte desses 3 princípios. E nós fazemos questão de enfatizar o multiplicar, não só como uma forma sistemática, mas como estilo de vida. E acredito que todos nós já tenhamos passado por isso. Quando terminamos o ensino fundamental, nosso pensamento, nosso modo de agir era de determinada forma. Ao final do ensino médio, com outros conhecimentos, ele já aspirava a outras ações, como a própria escolha da carreira. Ao final da escolha da carreira, nós estamos no mercado de trabalho com aspirações de crescer. Então, cada etapa vai levando a uma multiplicação de conhecimentos, e isso vai contaminando e contagiando outras pessoas positivamente. Então, rapidamente, os programas que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro, o programa 2 Toques, que é uma ação vinculada à educação fundamental, uma ação de contraturno escolar, que hoje atende a 200 crianças e 16 jovens que são formados como monitores. O projeto Gol de Trabalho, que justamente atende a jovens a partir de 17 anos no processo de formação pessoal, para que eles ingressem no mercado de trabalho ou como aprendizes de forma organizada, não estagnada, não explorada. Então, eles aprendem a pensar dentro do universo do trabalho, não só exercer a profissão. O projeto Gol de Cultura, que é um trabalho de cultura popular brasileira, com o folclore brasileiro, sobretudo. E o projeto Comunidades, que é o projeto da área de serviço social, que atende as famílias e comunidade em geral. Em São Paulo, os nomes são diferentes, mas as ações são muito próximas, né?
Nós temos o Virando o Jogo, que também é um programa que atende a crianças em todo o seu ensino fundamental. O programa Jogo Aberto, que é um programa de atividade esportiva, porque os próprios instituidores, pela sua história de vida, acreditam muito no poder de mobilização e transformação pela prática do esporte e do lazer. Um programa de jovens que trabalha na área de comunicação e também de discussão e formação pessoal para o mercado de trabalho, e o mesmo programa Comunidade. Aqui tem um mapa que hoje mostra quais são as ações da Fundação Gol de Letra. Em atendimento direto e próprio, nós estamos na cidade de Rio e São Paulo. No processo de disseminação, hoje nós estamos caminhando para Porto Alegre, Goiás, Salvador e Belo Horizonte. E, recentemente, nós estávamos, junto com o governo brasileiro, numa cooperação em Guiné-Bissau, num trabalho também de constituição de um método educacional para a capital de Guiné, mas, infelizmente, em função do golpe de Estado que foi dado, o trabalho teve que ser interrompido, mas a ideia é criar um processo educacional, junto com o governo brasileiro, que utilize essa metodologia de princípios da Fundação Gol de Letra e possa desenvolver o mesmo trabalho educacional com as crianças de Guiné. Então, basicamente, esse é o ponto que eu queria me concentrar. Como que a gente faz essas ações de educação? O que é educação? Educação, a princípio, ele é um ato voluntário. Não quer dizer que a criança esteja na escola ou que a criança esteja no projeto, que necessariamente ela está aprendendo, que necessariamente ela está se educando. Educação é um ato voluntário. Educação é um ato que precisa de sentido, que precisa de significado. A estrutura escola, a estrutura física da escola, por si só não garante a educação. A grade curricular, e esse nome grade já é bem sugestivo, também não garante. O que garante é o trabalho de consideração de como se constrói a educação. Educação é um processo que se constrói de experiências, não é um processo inato, né? Não é um processo que está adormecido no cérebro esperando para ser despertado, não é só um processo de valores ou de disciplina que precisa ser seguida, e isso vai regular os comportamentos que vão fazer com que, no futuro ou no presente, as crianças e famílias possam se proteger de assédios, principalmente, como esse do trabalho precoce. Então, a ideia é trabalhar na formação da opinião e na vontade, de forma democrática, pautada na comunicação e no entendimento do educando. É uma filosofia que no Brasil ganhou muita força a partir do professor Paulo Freire, desde o Recife até a Secretaria de Educação de São Paulo. Então, é preciso respeito pelo educando. O educando, nesse caso, em todos os sentidos, inclusive a família. A família também precisa ser educada, também precisa estar no processo. Depois, uma metodologia de projetos interdisciplinares com foco na pesquisa e na experiência prática. Se nós fizermos um pequeno balanço do nosso dia, desde que nós acordamos, a quantidade de decisões, lógica, comparações, cálculos que são feitos para você viver a vida são inúmeros. A quantidade de palavras que se usa, o sentido que essas palavras são empregadas. Então, se o trabalho não for interdisciplinar, se o trabalho não trouxer vários conteúdos à bala, inclusive da cultura local de onde essas pessoas são oriundas, esse trabalho novamente é uma espécie de doutrina. Nós estamos depositando nas pessoas uma expectativa que nós não sabemos se elas vão ter como corresponder. Novamente, a responsabilidade sem poder. Educação familiar com foco na participação ativa desses atores durante o processo educacional dos seus dependentes. A escola ainda é um trabalho focado no aluno. Ela não tem um trabalho ainda que comporte, que agregue a família. É preciso trazer as pessoas, porque o adulto de hoje, bastante óbvio dizer, mas foi a criança de ontem, mas a criança na mesma condição da que a gente está querendo combater hoje. E esse adulto, não pelo fato de ser adulto, pode ter conservado, e por vezes conserva, modos de pensar e agir infantis. E esse adulto é responsável por cuidar dessa criança. Então, novamente, nós estamos na contradição. Então, é preciso fazer com que essa mentalidade, esse entendimento do que é a lei é muito complexa, convenhamos. A lei é entendida por aqueles que efetivamente a praticam. E a gente sabe que onde há ausência de estrutura, que onde há ausência de, vamos dizer, coesão social, as leis se degeneram e as leis se recompõem. E se recompõem de acordo com o entendimento das pessoas, e esse é um dos nossos maiores problemas. A recomposição daquilo que nós consideramos como ideal. E isso se faz pelo entendimento das pessoas, e não por uma má vontade, ou necessariamente
pela maldade ou pela necessidade de obter lucro a partir daí. Então é preciso pensar também que as famílias são parte fundamental e que, se os poderes não têm ação em todos os âmbitos, como se discute, pelo menos que o planejamento seja feito junto. Pelo menos que o planejamento seja coletivo e que essa coletivização do planejamento leve em consideração tudo que deve ser considerado, desde a lei até a possibilidade de execução prática das ações. E, por fim, a articulação com poderes locais legítimos para ampliação do espectro de ações e resultados. Então, é preciso que o governo participe, é preciso que a iniciativa privada participe, é preciso que os líderes comunitários participem, é preciso que todos participem. Eu tenho a felicidade também de ser professor da rede estadual do Rio de Janeiro e percebo que essa articulação ainda é muito frágil e precisa realmente começar a acontecer. Até para que a ideia sobre educação mude de um processo de disciplina e de rendimento para um processo de construção de cultura, de ação social legítima, não ação social garantida pelo direito ou garantida pela assistência social do ponto de vista das pessoas. Então, a partir daí, nós temos alguns resultados verificados. Então, nós optamos por trabalhar com 13 áreas de conhecimento, justamente porque essa complexidade nos demanda isso. Essa metodologia está sendo aplicada hoje em 4 regiões do Brasil, em contextos de parcerias diferenciadas. Nós produzimos materiais educativos, como, por exemplo, os livros Gol de Letrinhas, que são livros escritos pelas crianças a cada ano, e que nós estamos tentando, de alguma forma, trazer para redes escolares ou para a própria comunidade desfrutar. Parceria hoje com cerca de 50 empresas privadas para encaminhamento desses jovens que estão em discussão conosco ao mercado e à própria lei do aprendiz. E essas empresas, elas também são educadas a pensar o jovem não como um recurso humano. Recurso é algo que nós usamos, e as pessoas não podem ser usadas, as pessoas produzem, as pessoas interagem. Então, esse é um dos nossos pontos. Hoje nós temos cerca de 70% de aderência dos jovens a esse processo, que é um número muito, muito positivo, dado o nível de demanda que esses jovens têm por sobrevivência. 65% desses jovens são inseridos hoje, por exemplo, no mercado formal e são acompanhados. Então, nós temos acima de 75% de aderência das crianças. E por que eu trago esses números? Porque como essa ação é voluntária, essa ação não confere certificação, não confere grau de escolaridade, algo que vai ser outra vez desejado pelo mercado. Essa ação ela é voluntária, ela precisa fazer sentido. E é importante a gente pensar que ações dessa natureza vão trazer sentido à prática da ação social. Então, as pessoas aderem porque vem aí sentido. E esse sentido é que faz realmente o diferencial na hora de nós pensarmos essas políticas. Então, para finalizar, é importante pensar que a educação não é um processo natural. Educação não nasce só do nosso desejo de educar o outro. Educação nasce num processo articulado, precisa de recursos. E, infelizmente, hoje, na área social, cerca de 80% dos recursos são destinados à atividade fim, ou seja, ao fazer. Só que fazer sem planejamento é algo que mantém algum nível de proteção, mas não desenvolve esse nível de proteção a um nível efetivo de autonomia. Então, o que isso nos chama a pensar é que, novamente, se nós não temos o poder de deliberar sobre tudo, nós temos o poder de discutir sobre tudo, temos o poder de opinar, de planejar, e acho que esse poder é que a gente precisa usar um pouco mais, enquanto poder público, enquanto instituições privadas, enquanto cidadãos. E é isso que eu acredito que as organizações sociais precisam fazer. Articulação, gerar modelos e, efetivamente, criar um cenário mesmo de envolvimento. Porque de quem são as responsabilidades? E na vida em sociedade, se alguém se fragiliza, fragiliza todo mundo. Talvez seja esse o princípio da criminalidade. Se alguém um dia resolve obter lucro por uma via ilícita, mesmo que seja uma única pessoa, essa única pessoa pode prejudicar muitas outras. Imaginem muitas pessoas fragilizadas, sem a devida assistência, quanto isso não implica na nossa vida, mesmo que a gente não more próximo a uma comunidade ou não tenha um contato direto com esse tipo de realidade. E não falo só da criminalidade, falo também dos baixos níveis de educação, dos baixos níveis de produtividade e, por muitas vezes, também da fragilidade do nosso conceito de cidadania. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que pensar a educação articulada. Muito obrigado.
Os nossos agradecimentos ao professor Felipe Pitaro e também os nossos cumprimentos à Fundação Gol de Letra pela nobilíssima atuação, pela exemplar atuação, a exemplo das demais fundações que hoje nos prestigiaram neste painel. Agradeço a presença, agradeço o prestigiamento das instituições, louvo uma vez mais a atividade dessas fundações, que considero exemplar, e declaro encerrado esse painel e dissolvo a mesa para que, em seguida, nós possamos ouvir a conferência de encerramento. Nós faremos um brevíssimo intervalo, absolutamente necessário, de no máximo 10 minutos, e em seguida retomaremos e concluiremos o seminário com a palestra Boas Práticas e Desafios no Desenvolvimento Profissional dos Adolescentes, que será ministrada pelo Dr. Geir Mistard.